Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui para a gente iniciar o nosso terceiro módulo. Nós vamos abordar hoje uma parte importantíssima dentro do trabalho, que chama-se resgate e a cristificação. Para a gente iniciar o nosso sonzinho de sempre, e aí vocês vão ter a impressão de vocês hoje em cima do som que nós apresentaremos aqui agora para vocês. Então vamos lá, deixa eu ligar o sistema de áudio. Eu quero que vocês prestem bastante atenção porque nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso depois. Houve alguns cenários no decorrer dessa semana que fizeram com que eu fugisse um pouco do cronograma que estava previsto, que foi orientado nos mundos internos. Então eu fiz uma inversão de alguns pontos. Obviamente vocês não vão tomar conhecimento porque vocês não sabem o que está acontecendo. Mas essa foi uma inversão. Alguém sentiu um ruim? Incomodou? Aborreceu isso aqui? Essa é um dos objetivos. As frequências, nem todas são agradáveis. E essa é a prova de que as influências que nós recebemos por aí estão abertas e que nós estamos abertos. Os plexos estão aí para receber. Plexos, não estou nem falando de chakra. Os plexos estão aí para receber as impressões. Seja aquele olhar torto, seja aquela palavra desagradável. Então o som desse, ele reaviva dentro de nós memórias. Algumas memórias. Algumas pessoas podem lembrar de cenários desta existência mesmo, mas podem nos levar a cenários antigos, em que o badalar de um sino representava coisas tristes, difíceis, cruéis até. Então serve de exemplo para a gente estar atento ao que está acontecendo, para que não nos tornemos, não nos convertemos em simples robôs, vítimas de circunstâncias, vítimas dos cenários que acontecem lá fora. Uma notícia que vem até nós. Qual é o conceito que nós temos dentro para receber e transmutar essa notícia? Como é tão difícil sair de uma imposição sonora e se tornar alegre e feliz quando aquilo está massacrando a gente. Como é difícil vestir o cenário e interpretar um papel com consciência quando a opressão acontece. Isso é complicado, não é simples. Hoje vocês vão ver uma densidade diferente no trabalho. Já senti antes da gente chegar aqui. Talvez alguns passem batidos, outros vão perceber e tal. Compreendido isso? Então, o cara colocou uma música horrorosa, draculosa, medonha, né? Com consciência. Depois vocês vão ver, na hora que nós formos abordar dentro do cronograma a eliminação e a compreensão dos conceitos, um outro cenário que a gente vai propor. Bom, eu deixei aqui já invertendo o trabalho novamente, o material que nós vamos usar. Tendo em conta que nós estamos registrando, então eu vou verbalizar o material. A trilogia de Robert Allan Moore, de livros, é extraordinária, principalmente para quem quer conhecer os dois primeiros livros, eu diria o primeiro livro e meio, o que se trata de uma maneira científica da viagem extracorpórea, da expansão da consciência. O Robert era um aviador
E na sua aposentadoria ele começou a ter experiências em astral e ele começou a documentar em diário, que ele retrata no primeiro livro, de maneira extraordinária e simples e até técnica, o que era uma viagem fora do corpo na concepção dele. Então muita gente chega até mim e fala assim, eu não sei o que é uma viagem fora do corpo, eu não sei se o que eu estou fazendo é uma ilusão, um sonho, o que é. Então ele também não sabia, ele não tinha literatura nenhuma na época. Depois ele criou o Instituto Mono, nos Estados Unidos, fica na beira de um penhasco, assim, uma torre, maravilhoso aqui. Nós mantivemos contato com ele. Já é falecido. Viagens além do Universo é um manancial que rompe barreiras. Então muitos aí pseudoprojetores dizem que não conseguem se projetar além de 2 metros do corpo, não pode passar dos fios de energia elétrica, não consegue sair do próprio país. São projetores que não sabem que não existe limite para uma projeção. Aí entra aquele cenário do cordão de prata, se esticar muito arrebenta, a pessoa morre. Não é por aí. Porque se você for pensar que não existe na verdade um cordão de prata, e sim uma irradiação energética do corpo, que depois vai se afinilando numa única energia, então não existe um cordão de prata, existe diversos. Depois ainda tem a projeção mental, que é o cordão de ouro, e aí vai. Né? Isso aí são bastante teoria, para quem quer se aprofundar, tem obras extensas. A última jornada ele conta um cenário em que ele viveu junto da esposa dele, em que foi um balanço na vida dele, em que fez com que ele reestruturasse todos os sentimentos que ele tinha e que ele aprendeu. E aí, nesses 2 livros, ele passa a descrever de maneira espantosa o surgimento da humanidade, o que era a humanidade. Então, quem quiser se aprofundar nessas leituras aqui, olha, é muito, muito bacana e muito simples de ver. Aqui da Louise L. Hay, é uma senhora, hoje não sei se ela ainda está viva, mas ela deve estar com 70, quase 80 anos, e ela conta um pouco da jornada dela. Você pode curar sua vida. Então ela conta de todos os problemas que ela viveu durante a infância, com a família, problema de abuso, problema de ordem financeira, e assim ela foi crescendo com dificuldades, até que um dia ela percebeu que as dores que ela sentia no emocional refletiam no corpo físico dela. Então é um outro livro que serve também como referência, porque ela criou um catálogo, uma lista, um gráfico, em que ela... Tem um filme, Gustavo, filme aí na Piauí, você consegue esse filme? Tem um filme já, tem né? Tem um filme. Olha, mais uma indicação da nossa querida Blanca aqui, dizendo que já tem um filme. Né? Claro que a literatura está guardada, ali você pega, eu preciso ver, está ali. Né? Então, serve para ajudar. Vamos lá. Agora vamos entrar nos filmes. Mike Binder dirigiu o filme Reine sobre mim, com Adam Sandler. É um filme interessante porque tem os aspectos psicológicos, trata das abordagens psicológicas. Vocês que estão fazendo esse curso, de repente vão fazer um acompanhamento com alguém, ou apenas por uma questão de assessorar uma pessoa, a necessidade de compreender os mecanismos que a psique do ser humano trabalha, atua, é fundamental. Porque ele passa por pessoas diversas que têm um conhecimento psicológico grande e outras que não têm conhecimento psicológico nenhum, apenas a experiência da vida. E esse é um contraste muito grande, porque efetivamente esse rapaz, que é interpretado pelo Adam Sandler, tem um problema psicológico profundo. Ele foi traumatizado diante de um cenário. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou dizendo. William Arndt e mais uma outra leva de gente, deixa eu ver quem são, Betsy Chase e Mark Vicente, desenvolveram um trabalho da física quântica no filme documentário, um filme científico, um filme muito gostoso, Quem Somos Nós, em que uma deficiente auditiva, e por sinal sonora, né, uma surda muda, né, ela também não consegue se expressar muito bem, mas ela é só deficiente auditiva, vive um encontro consigo mesma através da física quântica. Então tem explicações científicas distantes do intelecto comum e corrente, mas que é traduzido de uma forma mais simplista, para que a gente possa entender. É um filme que não dá para assistir uma vez só, a necessidade de assistir algumas vezes para começar a entender a mecânica. E eles ali falam do Masaru Emoto, das moléculas de água, do trabalho que é desenvolvido, no metrô. Então é uma maneira bonita de mostrar esse trabalho. Olantude Osanami, Contatos de Quarto Grau. Muita gente considera esse filme de ficção científica um filme de terror. Então, quem não assistiu, prepare-se, porque é um filme que é considerado um fato verdadeiro, em que uma psiquiatra passa a ter contatos com os pacientes que tiveram experiências
transcendentais com seres alienígenas. E as pessoas vivem lá, se eu não me engano, acho que é na Austrália, não lembro muito bem onde que é agora. E são simples, são pessoas simples. E na psique dessas pessoas, as experiências delas são retratadas através dos arquétipos que elas têm daquela comunidade. Então, por exemplo, um deles viu uma coruja branca. E ele entende que aquela coruja branca é um símbolo para ele. E a psiquiatra tem que entrar naquele universo para descobrir a verdade que está por trás. Então, é um filme que choca, é um filme que impressiona. Lucas Jones dirigiu um filme chamado Contra o Tempo. É um filme recente, com Jerry Gyllenhaal. Então, ele é um profissional do exército norte-americano que passa um cenário e que ele precisa resolver um mistério dentro de um trem que sofre um atentado de uma bomba. Então a equipe do exército norte-americano, a inteligência americana, junto com esse militar, tentam achar os motivos pelos quais essa explosão aconteceu. E eles fazem uma viagem no tempo e no espaço, mas de uma maneira científica, muito interessante. É um filme que vale a pena vocês prestarem atenção nas primeiras palavras iniciais que são ditas, as frases, sabe, algumas coisas matemáticas, alguns símbolos que surgem logo nas primeiras cenas, vão ter fecho somente nas cenas finais. Então isso é um preparatório para quem quiser assistir, compreender bem a mecânica do filme. Vale a pena assistir 2, 3 vezes. Realmente eu fiquei assim, ó. E será que é? Será que não é? Então transcende muitas coisas. Nós temos o carinho de trazer certos materiais para vocês, que são específicos e voltados para várias áreas. Então vocês terão a oportunidade de, com o tempo, investigar. Não tenha pressa em querer beber tudo de uma vez, porque quem bebe tudo de uma vez fica com dor de barriga. E essa barata tá dizendo aí? Barata? Tava parecendo uma barata. Aqui? Não, você apagou a barata. Essa barata aqui? Essa daqui era a energia do campo alto, que eu tentei retratar para vocês de uma maneira... Eu falei pra mãe que ele está O cavalo não parecia uma aranha? Falar aí, parecia uma aranha. Falei que minha cobra... Esse aí é o professor de arte, sabe? Ele que fez desenho de cobra. Tem 2 coisas que eu preciso falar antes de nós entrarmos aqui. Eu não sei se eu fui veementemente claro, porque eu já falei tanto disso, então às vezes eu acabo omitindo, acabo esquecendo. Eu até verifiquei um pouco nas fitas, de cabeça agora não consigo me recordar. De um fator importante ao se desenvolver no trabalho. Tem que tomar muito cuidado com isso que eu vou dizer, porque implica em determinados registros que nós temos dentro de nós. Apreendam, assistam, participem do curso, de um filme, da leitura de um livro, de assistir um DVD, do começo ao fim. Porque assim vocês estarão gabaritados, autorizados a poder tecer um comentário que seja. Isso não vale nada. Por causa disso, disso, disso. A mim está assim. Isso aqui foi bom, foi ótimo para mim por causa disso, disso, disso. No meio do caminho, não há possibilidade alguma de alguém tecer qualquer tipo de sentimento, de expressar algo bom ou algo desagradável a respeito do livro, a respeito do filme. Então a necessidade premente de que vocês tomem esse cuidado para com vocês mesmos. Porque nós não chegamos até o fim ainda. Então muitas pessoas já não estão aqui. Claro, tem os seus conceitos, seus compromissos, seu jeito de ver a coisa. Então eu não sei, eu não me recordo se eu tomei esse cuidado de enfatizar isso para vocês, para que vocês cheguem até o fim. Porque no final muita coisa será revista, muita coisa será falada de uma forma diferente e vocês vão falar assim, espera um pouco, mas e tudo aquilo que você disse lá? Certo? Será que eu consegui me expressar, passar a mensagem? Muito bem. Outra coisa importantíssima, o Flávio, por gentileza, dá um close. Vocês foram muito bacanas comigo no último curso, vocês foram tão legais comigo, principalmente quando eu falo dos sinceros equivocados. Então, o sincero equivocado que está diante de vocês comete erros, né? Principalmente quando ele escreve sincero com C, né? Não é? Eu achei que, sei lá, era uma expressão diferente, né? É um teste, né? Eu acho que ele esqueceu. Não, sincero é com S mesmo. Então, para quem está acompanhando e assistiu outra fita, tá aqui, ó, meia culpa, não é? Eu não estou 100%, senão eu não estava aqui com vocês.
Um outro lá que eu escrevi, existência, alguma coisa assim, sem o acento circunflexo, eu vou incluir essas coisas, gente. Qualquer coisa que eu disser aqui vai ser justificativo. Tá bem? Então tá aí. Isso é importante porque está gravado, é registrado e é fundamental, porque muita gente desconsidera um simples C e joga todo um trabalho no lixo por causa disso. Então vamos lá. Podemos tocar então? Eu posso ser repetitivo, mas eu costumo enfatizar algumas coisas que são importantes. Vocês são privilegiados neste exato momento hoje, deste curso, porque até as outras passagens que nós tivemos, até o segundo módulo, e até mesmo um pouquinho do quarto módulo, já foi visto. O terceiro módulo, algumas pessoas tiveram em particular, em secreto. Cadê a moça aqui que está dizendo que escondia tudo, né? Em secreto, foi sempre escondido. E eu não gostei disso, sabe? Eu quero que isso seja aberto. Antes que isso se tornasse secreto, eu já estava divulgando. Não é essa pessoa aqui. Que eu atrelo, eu sigo as ordens do meu ser, do meu íntimo. E num determinado momento não foi permitido, não foi autorizado, dentro de um segmento, que isso fosse revelado. Hoje está de uma maneira mais aberta. Mas eu já estava abrindo isso há muito tempo, né? Seguindo a orientação do ser. Não o eu, a Gustavo, o egóico que quer se mostrar. Então, pela primeira vez isso está sendo tornado público, através de um vídeo, através de uma conferência pública para vocês. O resgate e a cristificação como um método de aprendizado, para que a gente possa sair adiante. Certo? Então, eu pediria que vocês começassem a sentir a importância, o valor desse trabalho. Não por mim, não pelo eu que está aqui falando com vocês, mas por amor a vocês mesmos. Porque quando eu falo nesse momento, até andei assuntando, algumas partes do ser vão mudando dentro de mim. E aí é dito, é falado a consciência de vocês. Para alcançar a consciência de vocês, para chegar até vocês. Não porque eu quero dar um de gostoso ou ser o bonitão da balachica. Negativo. Então, valorizem o tempo de vocês. Não só por hoje, mas por todo o tempo que vocês empreenderam nesse trabalho, de vir até aqui. Tá bem? Tá sério hoje, né? Então vamos lá. Então, para descontrair um pouco, quem tem condições de escrever, eu pediria que vocês escrevessem para mim, aí no caderno de vocês, ou ditasse para mim, quem lembra de cabeça, as 7 maravilhas do mundo. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Do mundo contemporâneo, não do mundo antigo, porque vocês vão ter que lembrar do Gigante de Rhodes, aquela coisa árabe. Né? Então vamos tentar lembrar as 7 maravilhas do mundo aqui agora. Alguém pode dizer um? Qual? Taj Mahal. Ih, já vou ter que escrever Taj Mahal. Eu acho que é assim, né? Sei lá. A professora Nara que sabe, vai lá. Então vamos lá. Qual é o próximo? As pirâmides. Continuam sendo, né? Eu achei que ia vir um em primeiro lugar. Cristo entrou nisso? Vocês não foram para aqui, vocês estão tranquilos, né? Depois eu vou dizer por que as pessoas falaram isso primeiro. Redentor. Cataratas do Iguaçu. Cataratas. Muralha da China. Iguaçu. Muralhas. 1, 2, 3, 4, 5. Qual mais? Será que nós vamos lembrar todas? Eu não sei do mundo antigo. Torre Eiffel é? É ou não é? É. Vamos considerar? Pode ser. Posso estar fazendo uma besteirão aqui, hein? Mas é. Eu não sei. Torre Eiffel, como mudou? Qual mais? Torre de Pisa entrou? Não, né? Qual mais? O Lê está tentando lembrar o nome, mas ele consegue. É o Jardim Suspenso. Da Babilônia? Esse é da Babilônia. Esse é do mundo antigo. Esse é antigo, Mas do tem atual. um atual agora, Jardim Suspenso, que está lá na... Então vamos pôr. Jardins. Não é o da Babilônia, mas entrou como os modernos, né? Esse. Obrigado. Então vamos lá. Talvez possamos estar cometendo um erro aqui, alguma injustiça. Aí tem a internet para conferir, né? Essa ferramenta maravilhosa. Bom, num primeiro momento,
Quem falou, por exemplo, Taj Mahal, as pirâmides, depois partiu para o Cristo Redentor e assim foi, algo dentro dessa pessoa, desse ser, está ligado diretamente a essa região. E aqui também. Então, se nós começarmos a pensar no resgate, já poderemos avaliar isso aqui como parte do transfundo. Será que eu passei pelo Taj Mahal ou lá naquela região da Índia, de alguma forma? Ou pelo Egito Antigo? Ou na América Latina, antes de existir o Cristo Redentor? O que tinha aqui na América Latina antes de existir o Cristo Redentor? O que existia lá no sul do Paraná? As muralhas da China, lá no Oriente. Se a Torre Eiffel fizer parte e esses jardins fizerem parte, na Europa, lá nos primórdios da Europa, antes de Cristóvão Colombo inventar qualquer navio para sair por aí. Vocês viram que foi difícil, né? Se nós fôssemos espremer aqui para sair as maravilhas do mundo antigo, aí o negócio ia complicar, né? Porque faz parte de um estudo que não está no nosso dia a dia. Bom, então, quando a gente fala em estudo, nós lembramos de escola. E na escola, um professor pediu para seus alunos escreverem, da mesma forma que eu pedi a gentileza de vocês me ajudarem a fazer isso aqui. Quais são as 7 maravilhas do mundo? E ficou aguardando que os alunos providenciassem o escrito, certo? E quando ele recebeu o material de uma das alunas, veio o seguinte conteúdo. Essa aqui acho que deu grito de independência. Vamos lá. A aluna apresenta para o professor as 7 maravilhas do mundo. Ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir. Qual seria a 7ª? Qual mais? Amar. 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 Percebe que somente o som dessa palavra muda a frequência imediatamente? Ó, toca, alcança. Me permitam escrever então. Qual não foi a surpresa do professor ao perceber o quão equivocado ele estava em seus conceitos intelectuais eruditos? E essa criatura simples apresenta para uma prova, um teste em sala de aula, as 7 maravilhas que ela entende dentro do universo dela. Poxa vida, o professor pediu para eu escrever as 7 maravilhas do mundo. Quais serão as 7 maravilhas do mundo? Ela pensou numa construção piramidal ou num negócio de caixão de defuntos aqui, né? É um sepulcro, uma catacumba lá, numa catarata, numa queda d'água. Não, ela pensou dentro dela. Ela trouxe dentro dela. Porque ao trazer de dentro para fora, ela sabe que ela encontra fora a contrapartida. Porque isso aqui enche de beleza a nossa alma, os nossos olhos. Mas se nós não podemos enxergar, nós não vamos poder contemplar isso aqui. Se nós não podemos ouvir, nós não podemos ouvir o som das cataratas. Se nós não podemos provar, nós vamos ver como no jardim, o seu aroma, sentir como. Como? Não há possibilidade. Então, comecemos a considerar e a avaliar dentro de nós que essas atuações, elas atuam em nós independente de nós queremos ou não. Se vocês se recordarem no primeiro módulo, eu falei do céu, da terra, do espaço, das galáxias, elas atuam da mesma forma. Só que nós esquecemos disso. Nós nos olvidamos disso. E esse aqui é a mesma coisa, estamos esquecendo. Porque quando eu falei para vocês quais são as 7 maravilhas do mundo, todo mundo lembrou disso aqui, até das antigas. Ninguém lembrou disso aqui. Ou eu estou enganado? Quer que eu ligue o ventilador aqui? Então vamos lá. Aqui. Aqui.
Estava tão tenso o negócio que até esquecemos do ventinho. Né? Então vamos lá. Entenderam o paralelo que eu estou tecendo aqui com o cosmos, com as influências das energias, o que nós temos dentro? E qual é a seleção que nós fazemos automaticamente? Esse é um tipo de implante mental que nós temos, que a mídia nos coloca. Eu não estou aqui criticando mídia, mas é que nós nos submetemos a esse tipo de informação. Nós somos livres para escolher esse tipo de informação também. A internet não está lá para conferir se nós falamos alguma besteira aqui. Então você é livre para ir lá, mas também é livre para continuar amando. Independente se o outro não quer o teu amor. Seja feliz, amor. Para que a gente possa trabalhar com o resgate, nós precisamos compreender aqui alguns pontos fundamentais dentro do trabalho, principalmente na parte teórica. Vocês tiveram a pachorra de baixar o livreto do resgate? Isso. Alguém leu? Presta atenção. Só para mostrar a capa. Eu não consegui baixar. Olha, imprimiu aqui com uma capa grande, eu vou mostrar para quem estiver assistindo a gente. O livreto do resgate é esse aqui. Quem leu vai compreender que é um tipo de um guia de perguntas e respostas, que não é nada original. Né? O Espiritismo já fez isso, o Blavatsky já fez isso. Então, o que é melhor para a gente apresentar? O que as dúvidas das pessoas têm. Então, as pessoas que desenvolveram isso aqui sentaram numa tarde, ao redor de uma mesa, e começaram a fazer perguntas diretamente para o ser, para o íntimo. E não para você ou para o outro colega, sabe? O que você acha disso aqui? O outro colega, dentro da sua lógica cartesiana, começou a fazer as perguntas. Ah, mas isso aqui? E quem responde? Quem responde? É o ser, é o íntimo, é o que é mais sagrado dentro de nós. Deem um nome que vocês gostam, que vocês queiram, que vocês se sintam confortáveis. Então lá dentro vocês vão encontrar algumas observações, alguns cuidados, cheio de arquétipos, cheio de estruturas que ainda estão linkadas e vincadas a algumas literaturas, mas é porque tinha uma intenção. Então quem quiser depois saber as intenções disso aqui, investiga e venha aferir. Lá começa uma breve retrospectiva da chama violeta, que pode ser feita assim. Essa chama violeta veio dos Estados Unidos para Portugal, depois de Portugal para o Brasil, nas suas traduções cadenciadas, específicas para fazer o decreto. Então vocês vão encontrar variantes desse decreto. Usem aqueles que a sua língua consegue falar melhor. Até a hora que você sentir que aquilo não precisa mais ser decretado, ser falado, ser recitado, se instala e sejam, atuem. E aí depois começa a falar dos elementais da natureza e do que é uma partícula, só para relembrar, resgatar a memória. E já entra nas perguntas. Obrigado. Mas é importante que nós nos lembremos, eu acho que já falei para algumas pessoas, talvez até aqui, 3 Is. Não é 3 vezes como não. Eu vou deixar isso aqui, senão vai ficar muito tudo lá. Alguém lembra quais são os 3 Is? Nossa, só azul. Qual que é? Intuição. Esqueci? Esqueci não. Intuição. Mais uma? Qual? Imaginação. E inspiração. Isso aqui vai agradar o teleco. Bom? Vamos lá. Vocês vão entender por que eu estou colocando esses 3 aí, porque quando a gente brinca no vestibular, quando a pessoa vai fazer o cursinho, quem fez, hoje em dia, tem muita musiquinha, muita sigla. Lembra do pré-clavite poliplaca? Falei para vocês, que era das percepções? Então tem muito isso aí. Os 3 Is, a gente vai juntando os 3 Is e vai chegando a uma coesão de ideias, certo? Então, vamos fazer aqui essa coesão para a gente esmiuçar melhor. Então vamos lá. A inspiração é a vontade. Se não houver vontade, gana, telema. Isso aqui é uma terminologia grega. Tem gente que não gosta de usar isso aqui, porque está atrelado ao Crowley, né? Que é o mago negro, né?
lá no início dos anos 20, início dos anos 30. O Raul Seixas fala muito disso aqui, mas são estados equivocados. Conhece? A imaginação entra a criação, o sentir. Muito bem, isso aqui é fundamental. Nós chegamos a uma compreensão, isso aqui, ó, e disso aqui. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Elas estão intrinsecamente ligadas e correlacionadas. Quando vocês, eu acho que aqui vai ser difícil encontrar alguém que nunca ouviu falar daquele famoso livro ou filme, documentário O Segredo, em que o cara fala como arranjar um carro, a mulher arranjar um diamante, arranjar um namorado e arrumar a saúde. Todo mundo assistiu aquilo e continuou do mesmo jeito. Menos a autora e os produtores, que ganham bastante dinheiro lá. Bom, mas eles não estão errados ao divulgar o trabalho daquele lá. Aquele trabalho é maravilhoso. Só que ainda fica numa linguagem, muito embora já bem esmiuçada, distante. Eu gosto de usar um exemplo, para quem assistiu sabe o que eu vou falar. O cidadão fala do carro, que ele quer adquirir um carro. Então ele senta na poltrona da casa dele, e aí ele imagina que ele está pilotando um automóvel. Ele segura no volante do carro e ele começa a embrear e mudar as alavancas de marcha. Daí começa a vir o som do carro. Então você já imagina o tipo de carro que ele quer, né? Nossa, Ele vai dirigindo, ele dá seta, liga no Padrão Brasil, liga o som e assim ele vai. O que ele fez? Ele imaginou ou ele sentiu? Delicado. Isso é delicado. A literatura que nós passamos para vocês e que ainda vamos passar, no quarto módulo tem mais, trata isso de uma maneira assim, um passant de passagem, talvez superficial, e outras profundamente vincadas nessa aí. Larga isso! Deixa de atuar assim e seja! Para ser, nós temos que sair do campo da imaginação, de ficar somente sentado imaginando. Ah, eu estou pensando, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Começar a sentir como se fosse. Esse sentir, nós vamos investigar isso aqui. Não estamos falando da boca para fora para vocês. Esse sentir é fundamental. Quando a pessoa vai comprar um aparelho eletrônico, um tablet, né? Ela já se sente, ela foi fazer uma pesquisa, ela já sabe os preços, ela sabe para que serve, qual a função, ela se sente dona daquilo. O dinheiro surge para ela comprar. Todos os caminhos vão se abrindo para ela adquirir aquele produto. Vai surgindo, e vai chegando, e vai. E de repente ela parcela, compra à vista, e ela não pode nem comprar um tênis. E está com tablet. Tem uma piadinha que parece muito, a da competição dos sapinhos, né? Então vai lá numa reunião dos sapos, toda girinada, todos aqueles anfíbios, aquelas coisinhas, né? Cheio de perninha. E vamos lá, tem que subir essa montanha, né? Tem que subir essa montanha, tem que subir esse pilar. É uma competição. Aí todo sapaiado lá, sobe, chega aqui, cai. Outro chega aqui, cai. Outro nem consegue, outro já desiste. Outro vai, tá lá pertinho, cai. Aí chega o mais mirradinho, né? Mais mirradinho. Aí começa a subir. Aí o povo começa, esse não dá conta, cara, esse não vai subir. Olha lá a perninha dele, não tem um dedinho, não sei o quê, não tem liga, não dá grude. E ele vai indo, né? Todo mundo, vai cair. E ele vai. E dá mais carregadinho e vai. Aí todo mundo, e vai. Aí a sapaiada começa a falar, cadê meu poço para eu voltar? E vai, sobe. Aí começa, desce. Aí todo mundo, achou, bicho. Aí vem os repórteres, sabe, vem a mídia sapaial, e tudo vai entrevistar ele, né? Chega lá e pergunta, cara, como é que você conseguiu vencer, né? Aí se aproxima a rã, a esposa do sapo, e fala, não, ele não pode falar com você. Mas esse é orgulho? Não pode falar. Por que ele não pode falar? Eu vou dizer para vocês por que ele venceu isso aí. Por quê? Porque ele é surdo. Ele não Ele não escutou nenhuma negativa que foi impedida. Você não pode subir, você não consegue. Como ele não sabia que ele não conseguia, ele subiu.
A física prova matematicamente, por A mais B, que o besouro não pode voar. É aerodinamicamente impossível o besouro voar. Mas o besouro não sabe que a física provou que ele não pode voar. Entende? Seja. E aí nós vamos chegar na intuição. A intuição, o que é? É a voz íntima. É aquela que não deixa enganar. É aquela que fala que a visão é autêntica, que a audição é verdadeira, que aquilo que você está experimentando é adequado. É a voz que vem do ser. É por isso que nós usamos o ser como sistema energético de resgate. É um religário, vai trazer vocês de volta à realidade celestial, paradisíaca, se acha que assim vocês compreendem. Todo o trabalho do resgate é atrelado à vontade, com o sentimento e com a intuição. Por isso que eu digo que o segredo, na verdade, é sentir. Então quem quer ganhar essas coisas, esses prêmios materiais, essas realizações, começa a sentir. Ah, como? Vai sentindo, vai treinando. O Thomas Alva Edison, ele tentou fazer a lâmpada lá trocentas vezes. E os empregados dele falavam, não, cara, pode parar que não dá liga não. Isso já queimou um monte, não dá. E ele dizia, não, eu só descobri 400 e tantas vezes de como não fazer a lâmpada. Se ele dá ouvidos à sapaiada que está trabalhando com ele, nós estávamos aí, sei lá, na lampadinha até hoje. Ou talvez o outro cidadão lá, não sei de onde, que tinha descoberto, tinha tirado os louros da glória dele. Bom, alguma dúvida a respeito disso aqui? Entenderam bem o que eu quero dizer com os 3 Is? Quais são os 3 Is? Visão, imaginação e direção. Muito bem. Muito bem. Eu não sei qual é o fluxo que a coisa vai girar hoje, porque talvez vocês possam pensar que eu fiquei em casa a semana inteira preparando isso aqui. Eu não tenho uma guia ali, que de vez em quando eu vou lá e cito para ver se eu vou falar uma frase de efeito bonita para vocês, né? Para ficar registrado nos primórdios, não tem uma beca lá, né? Quem me conhece sabe que estou quebrando conceitos aqui, né? Mas a gente é conduzido pelo ser, pelo íntimo. Então, prepare-se para o inóspito. Me perguntaram o que é o resgate. O que é o resgate? O resgate é uma viagem além do tempo e do espaço, com consciência. Sem o uso de barbitúricos, né? Sem o uso de drogas, expansores, sabe? Chazinho, hipnose, nenhuma sugestão implantada. É através da compreensão consciente, voluntária, opcional. Por isso que está sendo chamado isso aqui de curso. Porque a partir do momento que vocês compreendem esse trabalho, vocês não precisam mais depender de ninguém. Ir para lá, gastar dinheiro andando quilômetros, estrada ruim, para lá e para cá. Tá certo? Esses referenciais que estão aí estão aí para ajudar. Mas a proposta de trabalho é liberdade com consciência. A partir do momento que você compreende, você transcende, né? Sai adiante. E aí você pode se resolver sozinho. Se alguém quiser e pedir, e você souber, aí você assessora. Por isso que as pessoas vêm falar para mim assim, eu quero uma consulta. Eu falo, não, eu não dou consulta para ninguém. Eu posso dar um assessoramento, um acompanhamento, dentro do que é possível fazer. Porque a gente está na estrada há algum tempo, então seria exigir demais que eles me falaram que eu quero que a pessoa alcance isso da noite para o dia. Não, não. Respeitem o tempo de vocês. Respeitem a intelecção que vocês estão recebendo, a parte teórica, e vão colocando em prática, devagar. Isso aqui não está pronto. É um eterno aprendizado, inclusive para nós que estamos aí divulgando. Nós somos pesquisadores e investigadores. Então nós estamos saindo adiante para surgir uma novidade no mercado. A hora que surge essa novidade, nós vamos lá avaliando, porque agora tem uma estrutura que nos dá suporte, que é interno, não tem mais um referencial externo. Trocamos ideia, o que você acha, o que você foi, aí o cara fala uma coisa, o outro fala outra, e aí o cara não segue o seu caminho. Adiante. Sem drama. Marquem esse elemento dentro para vocês desintegrar, avaliar, limpar.
Outra pessoa, muitas pessoas já sabem disso aqui, que a gente já trabalhou. O drama é pior que aquelas novelas lá, daqueles rincões distantes que faz aquele estardalhado. Lá na Índia, eles fazem uns filmes lá, que é dramático. O Japão, então, faz uns negócios que só trabalha com o olho, chora, mexe com aquele trabalhão todo, não é? O Brasil não está distante dessas coisas. Drama. O que é o drama? A pessoa chega em casa, o patrão falou com a pessoa: ó, fulano, esse parafuso caiu aqui, vamos catar. Ou clipes, eu lembro até hoje do menino do clipes no serviço. Tinha um rapaz que era deficiente na perna e tinha um clipes no chão. E a gente catava o clipes para que ele não escorregasse. Ao mesmo tempo era uma economia. Qual que era a mola propulsora de quem catava o clipes? Não importava. Estávamos evitando um acidente, como a gente viu. E também a economia, porque o clipe está ali inteiro, cromadinho. Para que eu vou jogar um clipe fora? Não é? Eu lembro até hoje, o banco na região central da minha cidade falava para os funcionários guardar o clipe, e os funcionários reacionavam, achavam muito horroroso aquilo lá. Qual é a mola que nos empurra para sair à frente? Então, quando a pessoa começa a fazer o dramalhão, ela vai chegar em casa e vai falar assim: mulher, você não sabe o que me aconteceu hoje. A mulher já ávida pelo drama. Conta, marido, já até para de comer. Conta que essa eu quero saber. Aquele crápula do meu patrão quer que eu pegue. Não, você não vai acreditar. Quer que eu pegue um clipes do chão. Uma empresa que ganha bilhões, é só ver na internet, por ano, e agora eu tenho que ficar guardando clipes. Ah, por causa desses malditos tecnologistas, é a ciência ecológica, não sei o que, não sei o que lá e tal. Então isso aqui é valorizar uma coisa que não tem nada a ver, né? Criar uma situação absurdamente desagradável para si próprio. Só que tem gente que gosta disso. Então quem gosta disso? É o J, o marido? Ou o M, a esposa? Ou é o elemento denso dentro? Esses dois aqui são J, marido, e M, esposa. O elemento denso é telepático, ele entra dentro desse universo, vem uma telepatia ávida por absorver aquilo, que come, bebe da mesma coisa que ele está falando, e aí os dois vivem juntinhos o resto da vida, 50, 80 anos, que gostam e acham que estão conscientes. Não, o drama está vivendo dentro deles. Então, a hora que a gente verificar que um tropeção às vezes é só uma tropeção, nós vamos parar de achar pelo em ovo. Que a gente acha, e a hora que acha, tem que achar um técnico, um terapeuta para tratar. Mas isso está muito dentro da gente. Claro que está. De todos nós. Claro que está. Através do quê? Sem querer, a gente está concentrando. Através do quê? Dos implantes mentais dogmáticos. Palavra bonita, né? O que é um dogma? Quem é aqui da igreja, que é religioso, pode me dizer o que é dogma? Hã? São leis. Leis. Crença. Crença. O que mais? Dogma. Doutrina. Doutrina. Imposição. Opa! Começou a melhorar. A lei está perto aqui. Imposição. Ainda não é. Vocês estão chutando ou vocês sabem? Eu encaro como uma lei. Dogma é algo inquebrantável que não se discute. É porque é, cala tua boca. É isso mesmo. Entendeu? Então, se você pensar numa imposição, numa lei, é por aí. Dogma é algo inquebrantável. Então, um implante mental que entra no regime dogmático não permite que venha alguém te traga uma notícia e você veja de uma forma diferente. Porque tem que ser assim, tem que ser, sabe? Tem que ser. Eu falei para vocês do exemplo do Paulo Altran, acho que eu comentei fora em off. Eu gosto muito do exemplo do Paulo Altran, já falecido, grande ator brasileiro. Numa entrevista ele disse o seguinte: em Bali existe uma conduta da sociedade daquela região em que as senhoras usam o seio à mostra. É um hábito comum estar com o seio à mostra, certo?
Só que está ocorrendo uma corrupção dentro daquela sociedade. Algo que está degradando a moral e a ética daquela região. Vocês saberiam dizer o que é? As jovens, as adolescentes estão começando a usar roupa, estão cobrindo os seios. Isso é um absurdo. Ao passo que aqui, as senhoras se cobrem e as jovens se mostram. Certo ou errado? Certo ou errado? Nem certo nem errado. Nem certo ou errado. Apenas é. Então, se nós tirarmos os implantes mentais dogmáticos, nós vamos viver melhor, sem drama e felizes. Vocês, a hora que começarem a fazer resgate, vão encontrar registro de vocês mesmos lá atrás que vão se chocar. Vão se chocar. Tá? Eu fui isso, eu não vou admitir. Porque até ser escravo, até ser um imperador, até ser um homem comum e corrente, uma dama, não sei de onde, está muito bem. Mas nós fomos cabeludos. Nós pintamos e bordamos. Lembra da essência do aquário que ele fez e quis e tal? É isso aí. A gente não precisa ir muito longe, pode ser agora mesmo. Não precisa ir muito longe, pode ser agora mesmo. Por quê? A viagem, o resgate é uma viagem no tempo e no espaço. Além do tempo e do espaço. Aqui e agora. Sem inconsciência. Com o consciente. Ah, como é que eu vou fazer isso? Nós vamos ver. Opa, essa caneta aqui está querendo trabalhar, hein? Vai ficar querendo marcar. Essa aqui que foi escrito aqui tá bom. Vamos considerar ela também. Mas vamos lá. O trabalho do resgate é buscar, é trazer de volta para si, para nós, para você, o que te pertence de uma maneira cristalina, rígida, impoluta, pura. Então vai lá no seu registro. Vocês entendem a linguagem de registro já? Lembra da célula que ficou lá no DNA, impregnado e tal? Está lá o registro. Nós vamos olhar aquilo lá e registrar, e limpar e purificar. Vou ser veemente de novo. Me perguntaram isso uma vez e essa pergunta sempre acontece. Vamos fazer de novo a dicotomia, não é? Separação. Bom e mal. Mal é com U ou L? Eu vou falar besteira. Quando vocês fazem um resgate, eu estou adiantando um pouco. Quando vocês fazem um resgate, a maioria das pessoas querem se resolver. Porque se ela é boazinha, se ela está vivendo a vida dela hoje, de uma maneira agradável, adequada, bem puritana, bem quadradinha, se policiando, se fechando, então ela não tem nada para resolver aqui. Porque está tudo bom, está tudo muito bem. Então ela quer resolver as maldades, ela quer resolver os problemas, as coisas ruins, os que são desagradáveis, as dores, os sofrimentos e assim sucessivamente. É ou não é? Que tá bom que você está rindo, gargalhando, você vai querer mexer por quê? É muito bom, não é? Ledo engano. O que é ledo? Um engano feliz. Quando nós fazemos o resgate, está lá o registro marcado, sujo. Nós vamos lá, vamos compreender o cenário em que o indivíduo viveu. Seja na infância, seja na idade adulta, seja masculino, feminino, não importa. Quando faz o resgate, a chama violeta, a luz violeta, a frequência violeta vai lá atuar para purificar o registro. Quando sai, ele sai uma estrutura chamada... O que mais? Não, ainda não. Elemental. É a essência elemental. Mas a gente usa o nome elemental por um motivo. O elemental, que é a partícula de luz que saiu de lá de dentro, por que dentro dos conhecimentos esotéricos, místicos, segmentos dessa área, usa o nome elemental? Até dentro da gramática. Elementar. Elementar. O que quer dizer elementar? Original. Muito bem! Original. Se é original, não tem cópia. Não está maculado. Só que ele é
puro. Ele é uma essência. Dentro da linha esotérica, o elemental da natureza, ele é um carinha que está ali. Ele é. Se nós pensarmos na linha científica, ele é um programa, ele é um chip, que está programado para ter uma função. Cuidar de um pé de romã, né? Cuidar de uma margarida, cuidar das águas de um rio, de um cristal da natureza. É um programa. Ele recebeu uma ordem de uma inteligência superior e ele cumpre aquela função. As pessoas às vezes perguntavam para nós, se você vê o elemental da natureza, como é que é? Fala, tudo bicho feio, você olha, eles têm um tronco de árvore, eles são feios, horrível, tem uma cara feia. Mas por que eles são feios? Para proteger aquela árvore lá, porque senão chega lá um duendinho desse que a gente vê por aí, bonitinho, né? Bidom, né? O cara vai lá e corta a árvore. Quer dizer, do jeito que está aí, está tudo tapado, não está vendo nada, está cortando do mesmo jeito, né? Então os devas que chegavam lá nos primórdios, nós vamos ver isso aí, chegaram lá nos primórdios, eles foram programando, através de uma inteligência superior, o elemental. Então quando sai o elemental dessa estrutura aqui, ele não sabe o que fazer, ele fica assim, ó, flutuando. Nós, se formos dar uma orientação para esse elemental, vamos cair em erro, em equívoco, em egoísmo. Esse elemental está prontinho para receber um programa, eu vou programar ele para arranjar uma namorada para mim, para resolver um problema financeiro, para me dar 4 braços, porque 2 braços não está dando legal. Nasce com 4. O elemental obedece à ordem, porque é o primeiro programa que entrou original dentro dele. Ele não foi formatado, foi formatado aqui embaixo, que tinha todo o programa limpo e os egos reprogramaram ele. Então ele passa pela formatação, que agora está limpo. A placa-mãe dele está zerada, a BIOS, né? Está zerada. Então eu vou lá e programo. Pronto. Aí eu vou lá e passo para o próximo elemental, resgato o próximo, resgato, vira uma farofa. Pois não. Quando você elimina um defeito, surge uma virtude correspondente. Não sei se isso está correto. Por aí. É por aí. Mas você pode, quando liberar o elemental de determinado defeito, você pode incumbir a ele determinar ele algum tipo de trabalho específico? Mas é o que eu estou falando até agora. É o que eu estou tentando expor até agora. Né? Essa sua ideia é um equívoco. Por quê? Porque o ser humano ainda não se resolveu. Entende? O ser humano está lá. Tantos por cento defeito, problema, pepino, rojão, bagulho, sujeira. Aí ele foi lá, tirou um elemental e ele se outorga o direito, é dele, ele se outorga o direito de ir lá e falar, elemental, agora você vai fazer tal coisa em mim. Eu vou mostrar um filme aqui para vocês, chamado um trecho do Senhor dos Anéis. Quem assistiu o Senhor dos Anéis vai lembrar, não é o trecho que eu vou mostrar, mas vai lembrar com muita propriedade a hora que o Frodo está lá na casinha do Bilbo e dá pro Gandalf, fala, pega o anel, eu não sou digno disso. O Gandalf fala, não me tente, porque cheio de boas intenções, eu vou pegar esse anel e com o poder que eu tenho, ele vai me tomar, me corromper e eu vou fazer besteira. Galadriel faz a mesma coisa. E assim vai sucessivamente nos grandes seres. Porque os homens se corromperam. E por os homens foram dados mais a mais. Nós vamos entender por que é que nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Nós vamos dar oportunidade para que outra estrutura o faça. E aí sim é a grande jogada. Aí aquele da carruagem, da diligência, lembra que eu falei? Se o cocheiro faz assim, aí a coisa vai ganhar. Certo? Só para a gente perceber uma certa diferença, que geralmente as pessoas perguntam, mas pera lá, então se eu posso fazer isso aqui, para que eu preciso renunciar um elemento denso? Já vou e resgato de uma vez, não é? É um estágio. A tendência natural é começar a acabar a renúncia, Só que o resgate implica, até se compreender e absorver toda essa estrutura de uma vez só, implica uma investigação mais profunda, porque você vai fazer uma viagem no tempo e no espaço, correto? A renúncia não, a renúncia já deu um problema, teve até uma pessoa que perguntou assim, mas eu ainda nem identifiquei, tem um jeito de resolver? Eu falei do resto, né? Tem um jeitinho de resolver rápido. Você vê que às vezes até a renúncia não dá tempo de resolver. O resgate implica uma observação mais atenta, mais delicada. A renúncia nos descongestiona das impressões e estruturas que nos oprimem, para que compreendamos a origem.
Renúncia do elemento denso não vai encontrar a origem do elemento denso. Resgate é ir na raiz. O resgate vai até a origem. Ele purifica e depois, com a sua vontade, a sua autorização, a sua humildade, a cristificação. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vou repetir. Quando a gente fala em cristificação, os conceitos morais e religiosos já vão começar a ferver do meu lado. Cristificação, nós estamos trabalhando com a energia crística. Certo? Estamos trabalhando com mais alguém? Talvez alguns assessores, alguns especialistas da área. Mas especificamente não estamos trabalhando diretamente ou defendendo exclusivamente esse cara aqui chamado Jesus. Porque Jesus é um grande mestre que encarnou a energia crística. Entendem essa diferença? Isso é importante. Eu não estou sentando a lei em Jesus, pelo contrário, por amor. Senão vamos começar a falar, esse cara é um herege. Aí os conceitos dentro começam a ferver. Jesus é o cara que está na frente de tudo, dentre outros. Só que nós vamos pegar a força que ele falou para a gente usar. Tem gente tão tapada para ele que acha que Jesus Cristo é nome e sobrenome. Olha, existe muita pesquisa por aí, muita investigação científica que serve para a gente perceber e compreender melhor